E aí, aluno IMD, como você está? Tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula de História. Eu sou o professor Jackson, seu professor de História, e nós estamos trabalhando aí um conjunto de aulas sobre a colonização do Brasil. Esse processo de colonização do Brasil na sua primeira etapa. Eu já disse para você na aula anterior que a história do Brasil ela é dividida em três fases: o Brasil colônia, o Brasil império e o Brasil república. Então, estamos trabalhando aí algumas aulas sobre essa primeira etapa da história do Brasil. Lembrando que a primeira de todas as etapas, a partir da chegada de Pedro Álvares Cabral, nós vamos chamar de período pré-colonial, que vai até ali por volta do ano 1530, onde o pau-brasil foi amplamente explorado ali em terras brasileiras, não é verdade? Então, na aula anterior, nós trabalhamos ali o governo geral, nós aprendemos sobre o governo geral, os primeiros administradores em terras brasileiras e trabalhamos ainda sobre o processo de miscigenação que aconteceu a partir da chegada de europeus, que são os colonizadores, a partir da chegada dos africanos e os nativos que já habitavam aqui em terras brasileiras. Então eles se misturaram, houve um processo de miscigenação entre eles. Né? E o Brasil hoje é essa mistura de cores, essa mistura de culturas, essa mistura de vocabulários tão grande, de sotaques que nós temos, dado todo esse processo de formação do povo brasileiro. Então, te convido a ir comigo nessa viagem, te convido já a pegar alguma coisa para que você possa anotar essas aulas, aí alguma palavra que de repente você tenha dúvida, você pode anotar e estar tirando dúvidas depois, ou ainda aprofundando mais essa pesquisa na internet, ou em algum livro, tá joia? Ou até mesmo voltando esse vídeo e assistindo de novo. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Pessoal, eu gostaria de trabalhar com você hoje um aspecto muito importante de todo o processo de colonização do território brasileiro, que é o papel da mulher na colônia. O papel da mulher em terras coloniais, agora sob o domínio de Portugal. Eu trouxe para você, que está aqui em cima de mim, ó, a imagem de três figuras femininas completamente diferentes. Elas têm entre si a beleza de serem mulheres e, sobretudo, mulheres brasileiras, o que é mais interessante. Então, a primeira que está aqui, ó, a primeira que está aqui, né, é uma mulher negra, uma mulher negra. Então, o Brasil ele foi formado a partir da chegada dos africanos ao Brasil. Quem eram os africanos? Os africanos eram reis, rainhas, trabalhadores rurais, matemáticos, professores, que tinham diversas profissões na África, mas que foram subjugados pelos europeus e foram trazidos aqui para a América como escravos. Eu trouxe para você uma mulher europeia, né? Está aqui bem em cima de mim, uma mulher de pele clara, cabelos loiros, olhos claros, também que ajudou a formar a estrutura que nós temos hoje, que é o nosso Brasil. E nós temos aqui uma figura maravilhosa, né, que representa a nossa indígena brasileira. Tá? Então, esse processo, sobretudo esse processo que vai do ano de 1500 até o ano de 1822, que nós chamamos de Brasil colônia, nós vamos ter aí a mulher relegada a um papel mais secundário. E é sobre esse papel que nós vamos conversar hoje no decorrer dessa aula. E talvez você me pergunte, professor, por que eu tenho que saber sobre o papel da mulher na colônia? Você precisa estudar o papel da mulher na colônia para que muitas das coisas ruins que aconteceram durante esse processo não se repitam no futuro. Para que você seja uma mulher que, de fato, independente da sua condição, do tom da tua pele, independente da sua estrutura financeira, você saiba que as mulheres passaram por muitos problemas, mas elas foram guerreiras, vitoriosas, e elas avançaram e chegaram numa condição privilegiada que muitas têm hoje.
muito ainda há de se conquistar. Mas você quer ver uma coisa que é muito legal para a mulher no Brasil hoje? A maioria das pessoas que estão na escola hoje e que estão nas faculdades são mulheres. Isso aponta para um futuro promissor das mulheres. Mas nem sempre foi assim. Em determinado momento da história, sobretudo de 1500 até 1822, no final desse período que nós chamamos de Brasil colônia, a mulher ela estava de forma secundária, colocada na história do Brasil. Ok? Vamos entender melhor como isso aconteceu? Vamos lá. Então, eu trouxe aí mais 3 imagens para você, bem legal, né? Olha lá, uma garota ruiva, né? Uma garotinha indígena, coisa mais linda, e uma pessoa que representa o nosso negro que veio da África, né? E agora ele é brasileiro, tá? Então houve, como eu já falei para você, esse processo de forçação de barra, muitas vezes, onde acontece essa miscigenação. Aconteceu de forma, assim, numa boa, que as coisas aconteceram, o português chegou na Índia e falou, nossa, Índia, como você tá linda hoje, poxa, africana, como você tá bonita hoje, morena. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi uma coisa feita de forma consensual. Muitas vezes, esse processo de miscigenação, ele foi imposto, ele foi colocado à força. Tá? Ele foi forçado mesmo, entendeu? E como o negro africano e o índio, eles eram colocados pelos portugueses num lugar abaixo na escala social, muitas vezes eles se viam forçados a se envolverem ali com os europeus, tá? Porque senão eles poderiam sofrer castigos, eles poderiam até morrer em função disso. Mas nós temos que entender que muito além, tá, dessa forçação de barra, as mulheres que estavam em terras brasileiras, elas fazem parte de todo esse processo produtivo que acontece no Brasil. Sabe? Todo esse fortalecimento da economia brasileira, os homens só conseguiram alcançar o sucesso nesse processo em função das mulheres que estavam aqui e das mulheres que venceram, e que agora são chamadas de afro-brasileiras ou de ameríndias, fundamentais para o processo de desenvolvimento desse território. E digo mais para você, hein? Não foi só as indígenas e as negras que sofreram, não. As mulheres que vinham da Europa também tinham um papel secundário e foram extremamente subjugadas pelos homens da época. Elas tinham um papel secundário, não tanto quanto as africanas e as nativas. Mas elas também não estavam num lugar de destaque geral, não. Elas também sofreram bastante. Vamos lá? Vamos dar continuidade? Olha só o que acontece com essa mistura que se deu no Brasil. Aí você tem uma loira do cabelo crespo, aí você tem uma indígena com traços de branco, e você tem uma negra dos olhos verdes. Tudo isso por causa dessa mistura. Nós vamos chamar essa mistura de miscigenação. Um processo de miscigenação. Um processo de mistura genética, de sangue. Das características físicas de um grupo sendo transmitidas para outro grupo que formou esse povo maravilhoso, essas mulheres maravilhosas, que olha, eu duvido que existem mulheres mais maravilhosas do que as mulheres brasileiras. A mulher por si já é uma maravilha de Deus, mas a mulher brasileira, ela é maravilhosa. Então eu trouxe aí 3 exemplos maravilhosos. Olha, todas essas mulheres, elas são muito lindas, mas essa negra dos olhos verdes aí, ela é fenomenal, hein? Maravilhosa, né? As outras são lindíssimas também, tá bom? Então, pessoal, nós vamos ter aí a união, no princípio de tudo, né, lá no comecinho, de 2 etnias, tá? Que são os nativos, que já estavam aqui, e do homem europeu. Então, entenda-se por homem europeu essa figura aí rude, com bastante roupa, de pele branca, dos olhos claros,
tá? Então, quando a partir de 1532 que eles resolvem se fixar no Brasil de forma definitiva, já acontece esse processo de miscigenação. Então, de cara, os portugueses levam aquele susto, né? Porque até por causa da religião católica, que era muito forte e é ainda forte até hoje na Europa e no Brasil também, né? Que é uma das características que o povo brasileiro adotou, eram culturas muito diferentes. O português cheio de roupa, né? Com o corpo todo ele guardado ali pelas roupas, chega aqui e encontra índias lindíssimas, né? Nativas americanas, lindíssimas, praticamente nuas, com os seios à mostra, com as suas partes íntimas à mostra. Aquilo para aqueles homens foi uma loucura, né? Então, houve a priori um choque com aquilo que eles aprenderam na religião, né? E as nativas também, de certa forma, entraram em choque, porque os índios, homens também, andavam nus. Eles não tinham aquela coisa de estar escondendo as partes íntimas, né? Até hoje eles não têm, não é verdade? Então, houve aí o rumo que as coisas tomaram, levaram a esse processo aí de mistura, de miscigenação. E nessas imagens que eu trouxe para você, que está aqui do meu lado, ó, aqui, ó, do meu lado, vai mostrar para nós como isso aconteceu. As nativas e os brancos europeus. Professor, e as mulheres se envolveram com os índios? Também. Tá bom? Também. E depois nós vamos ver que isso aconteceu com os escravos também. O europeu homem, ele vai se envolver com a escrava, a maioria, tá? Mas as mulheres europeias também se envolverão com os homens africanos. Tranquilo, pessoal? Tá? Pessoal, e não nos cabe fazer uma crítica, tá, dentro da história. Porque, na verdade, nós somos o fruto de tudo de bom que aconteceu naquela época, mas nós também somos o fruto de tudo de ruim que aconteceu naquela época. Tá bom? Então, a história não cabe julgar, mas somente entender e estudar o que aconteceu. Se nós considerarmos que alguma coisa foi errada, o nosso papel não é julgar e simplesmente não cometer os mesmos erros no futuro. Tá joia, pessoal? E é o que nós estamos fazendo aqui, estudando para não cometermos os mesmos erros no futuro. Continuando, vamos lá. Então, pessoal, a mulher aqui em terras brasileiras, sobretudo as mulheres nativas, elas tinham um papel fundamental no processo de produção. Porque todo o trabalho pesado, pessoal, todo o trabalho pesado era feito pelas mulheres. Tá? O homem nativo, ele se entendia como um ser mais superior, então fazer a roça, plantar, cuidar dos filhos, a maioria de todo o trabalho pesado, até hoje é assim, dentro do contexto indígena aqui na nossa região. Tá? Até hoje. Então, a mulher, ela será essa força produtiva. Eu trouxe aí algumas imagens para você ver, né? As meninas índias lá, fazendo parte ali do processo de colheita, lá na primeira imagem. Tá? Aqui, na imagem central, uma índia preparando goma de tapioca, né? Porque eles têm aí o domínio na produção da macaxeira ou mandioca, né? São diferentes nomes pelo Brasil, e eu não sei até onde esse vídeo vai chegar. Tá? Talvez para você seja mandioca, para outro seja macaxeira, mas olha só, como você pode ver na imagem aqui em cima de mim, uma produção completamente feita por mulheres. Os homens não se envolviam em trabalhos pesados, tá ok? Então, é mais uma situação, pessoal, que para nós hoje é muito fácil exercer algum tipo de julgamento sobre isso, mas não nos cabe, como estudante de história, e nem a mim, enquanto professor de história. O que cabe a mim é entender o processo. E se eu julgar que alguma coisa não está como deveria ser para mim, é somente não cometer os mesmos erros no futuro e não julgar aquilo que aconteceu lá atrás, tá bem? Vamos lá. Quais foram as divergências ocorridas nesse período? Já falei para você. Trabalho feito por mulheres. A maioria do trabalho era feito por mulheres, tá? E o que os homens faziam? Ah, cara, os homens ele fazia
trabalho do homem era fazer aquele colar de penas, entendeu? Era fazer uma flecha muito bonita, era fazer adornos, então, eram mais produções artísticas, entendeu? O homem ficava mais de boa, enquanto a mulher fazia o trabalho mais pesado, tá bom? Então, isso é a mulher nativa, que nós chamamos hoje de Índia, tá? Eu gosto de chamar de mulher nativa das terras brasileiras, tá bom? E quanto às negras, como as negras viviam dentro desse processo social na colônia? As negras, pessoal, em sua grande maioria, elas trabalhavam na denominada Casa Grande. O que era a Casa Grande? A Casa Grande era a casa onde morava o senhor de engenho, onde vivia o senhor de engenho, a sua família, a sua esposa, tá? E a maioria das vezes cabia a essas africanas iniciar sexualmente os filhos desses senhores de engenho. Elas eram tidas como objetos sexuais, tá? Dos senhores de engenho e dos seus filhos. Tá? Existia uma lenda entre eles de que o leite das africanas eram mais fortes e o corpo das mulheres europeias seria preservado se essas africanas amamentassem os filhos das europeias. Então, a maioria das vezes elas serviam também aí como amas de leite, tá? Porque amamentavam os filhos das europeias. Tá? Então, uma condição de violência sexual era contínua. Professor, mas não tinha a mulher africana que se entregava de boa vontade para o homem europeu? Tinha também. Tá? Existe um livro que se chama Casagrande Senzala, que no livro Casagrande Senzala nós vemos que existiu essas duas condições. Da africana, que era forçada a se entregar sexualmente para o senhor de engenho e para os seus filhos, mas nós temos também o papel da nativa africana, que por vontade própria, tá? Se entregava a essas pessoas da mesma forma. Tá bem, pessoal? E nós não podemos fazer nenhum tipo de julgamento, porque nós não vivemos aquela época. Tá? Se nós fizermos algum tipo de julgamento, nós estaremos sendo anacrônicos. A palavra que exemplifica isso, nós chamamos hoje de anacronismo. Então, não nos cabe julgar os acontecimentos do passado. Mas, professor, as negras africanas, elas trabalhavam só na Casa Grande? De jeito nenhum. Tá? Algumas negras acabavam trabalhando na produção também no campo, elas iam para a roça, elas tinham que ralar fora da Casa Grande. Embora o trabalho na Casa Grande fosse considerado, entre aspas, mais leve. Tá bom? Existiam homens que trabalhavam na Casa Grande? Sim, alguns homens trabalhavam na Casa Grande também, mas eram a minoria. A maioria, a grande maioria das pessoas que serviam como escravos na Casa Grande eram mulheres. Tá bem, pessoal? Se você ficou com alguma dúvida, o professor Jackson pede para você voltar o vídeo um pouco, assiste de novo, ou você pode fazer mais uma pesquisa. Tá? Dá uma viajada aí pela internet, você pode dar um Google, pode ir no buscador do Yahoo ou no seu smartphone, em qualquer outro buscador aí, e fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre como foi o desenvolvimento social de nativos americanos, índios, os negros que vieram da África, ou ainda sobre a mulher europeia, a mulher branca, né? Que é o que nós vamos falar um pouquinho sobre ela agora. As mulheres brancas, pessoal, elas eram tidas assim como grande exemplo da sociedade pela sua elegância. Mas a mulher branca, cara, a mulher europeia, ela passou por maus bocados em terras brasileiras, hein? Ela sofreu bastante, ela não era bem alimentada como ela deveria ser, e ela passava também por condições ali de muita humilhação, né? Porque ela tinha que preservar os valores que eram instituídos pela igreja, muitas vezes. Elas tinham que preservar a moral da família, uma vez que o homem ele estava entregue a uma situação de devassidão, entendeu?
O homem europeu, ele se relacionava com uma mulher africana, ele se relacionava com a Índia. E a mulher? A mulher não, a mulher ela deveria viver como uma santa. As filhas desse senhor de engenho, nossa, elas deveriam, né, ser virgens aí até o casamento, tinham que manter ali toda uma postura, e já o homem não, entendeu? Então, nessa época, foi implantado um processo de machismo no processo de colonização do Brasil. E os homens foram ensinados durante muito tempo dessa forma. Hoje, já é ensinado de uma forma diferente, mas lá no início, não foi bem assim que as coisas aconteceram. Tá? Eu quero me aprofundar um pouco mais com você dentro desse tema. Tá? Então, essas colônias europeias, elas sofriam em silêncio. Por quê? Porque os homens eles viviam um processo de poligamia. Para os nativos, isso era normal. Eles já viviam assim. Já era o padrão de vida desses nativos. Mas para os europeus, não. Eles eram monogâmicos na Europa. Ou seja, o europeu ele tinha apenas uma esposa. A mulher europeia tinha apenas um marido. Mas quando eles deixam Portugal e vêm para o Brasil, a mulher continua tendo apenas um marido. Mas o homem, ele a partir de agora, vai ter várias mulheres. A essa mulher europeia será exigido sutileza, submissão, moral, virgindade, bons costumes, castidade, uma série de outras características. Tá? Mas e ao homem? Ao homem não será exigido absolutamente nada. Então, pessoal, é dessa forma humilhante, é dessa forma degradante, é dessa forma inferior que a mulher colona, branca, europeia, também vivia. E a nós, estudantes de história, nos cabe olhar para esse contexto e entender que nós podemos, a partir de agora, fazer um mundo melhor. Tá joia? Vamos continuar? Então, essa questão da fidelidade, essa questão da submissão, era amplamente defendida pelo homem, tá? Só que esse mesmo homem, ele falava isso, mas ele não vivia isso, tá? Então, eu já falei para você lá no slide anterior, mas a mulher muitas vezes acabava caindo dentro desse contexto também. É minoria? Com certeza é minoria. Tá? É minoria. Tá? A mulher, geralmente, ela não colocava nem os pés para fora da casa grande. Mas quando ela resolvia colocar, muitas vezes ela acabava dentro da senzala também. Então, pessoal, esse é o processo de colonização do Brasil social. Quando o professor fala social, o professor está querendo dizer para você assim, da mistura entre os vários grupos de pessoas e da forma como isso aconteceu. Se nós analisarmos com o ponto de vista que nós temos hoje, você até pode achar feio, você até pode achar estranho e diferente, mas por causa disso, eu e você estamos aqui. É por causa disso que eu e você fazemos parte dessa grande miscigenação, dessa grande salada de frutas feita entre pessoas que formam aquilo que é o grande povo brasileiro. Muito obrigado por estar aqui comigo até essa aula. Te espero na próxima aula. Tudo de bom. Até lá. Tchau, tchau.